Olá, aqui é o Econopragmatic. Cuba é um país localizado no Caribe que possui uma das histórias mais interessantes e também mais trágicas do ponto de vista econômico. Desde 1959, a ilha mantém um regime socialista que moldou completamente sua estrutura produtiva, social e política. Mas para entender a grave crise que Cuba enfrenta hoje, é preciso voltar no tempo e entender como a economia cubana se formou, como prosperou em alguns momentos e por que entrou em colapso. E é exatamente isso que vamos fazer neste episódio. Desde o seu descobrimento, Cuba sempre teve uma forte vocação agrícola. O Caribe está localizado entre as latitudes 15 e 30 graus norte, região onde se concentram os maiores desertos quentes do planeta. Porém, essa lógica não se aplica ao Caribe, e isso ocorre principalmente por dois fatores. O primeiro são os furacões, que trazem chuvas intensas e garantem abundância de água. O segundo é um fenômeno pouco conhecido chamado camada de ar do Saara, ou Saharan Air Layer. Grandes nuvens de poeira do deserto do Saara são transportadas pelo vento até o Caribe. Apesar de prejudiciais à saúde humana, essas partículas são extremamente ricas em nutrientes, fertilizando o solo. Essa combinação de sol, água e nutrientes transformaram a região em um local ideal para o cultivo de produtos como cana-de-açúcar, tabaco e café. E como a maior ilha do Caribe, Cuba foi a principal beneficiada. Além da agricultura, Cuba sempre teve uma posição geográfica estratégica, na entrada do Golfo do México e muito próxima da Flórida. Isso fez da ilha um porto comercial relevante, integrado às principais rotas marítimas do hemisfério ocidental. Cuba, portanto, não era um país pobre. A partir da década de 1930, a economia cubana passou por um verdadeiro boom econômico, impulsionado principalmente pela lei seca nos Estados Unidos. Com a proibição do álcool em território americano, turistas passaram a viajar em massa para Cuba. Isso estimulou o turismo, a construção de hotéis, cassinos, bares e entretenimento em geral. Apesar da prosperidade econômica, o país vivia forte instabilidade política. Em 1952, um golpe militar colocou Fulgêncio Batista no poder. Seu regime foi marcado por repressão brutal, corrupção, censura e aumento da desigualdade social. Enquanto o oeste da ilha concentrava riqueza, o leste permanecia extremamente pobre. Esse cenário criou o terreno perfeito para o surgimento de grupos revolucionários, entre eles, Partido Socialista Popular, Diretório Revolucionário 13 de Março, Segunda Frente do Escambray e o mais famoso, Movimento 26 de Julho, liderado por Fidel Castro, seu irmão Raul, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara. Na noite de 31 de dezembro de 1958, o regime de Batista foi derrubado. Nos primeiros anos após a Revolução, o novo governo focou na consolidação do poder. Do ponto de vista econômico, isso significou reforma agrária, nacionalizações e aumento do controle estatal. Até que em 1962, praticamente todo o tecido econômico do país passou a ser propriedade do Estado. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Como muitas dessas empresas pertenciam a cidadãos americanos, os Estados Unidos responderam com um embargo econômico, que vigora até hoje. Além disso, cerca de 300 mil cubanos fugiram do país, formando a chamada dissidência cubana. Apesar de tudo, entre 1959 e 1991, a economia cubana não foi um desastre. A União Soviética viu em Cuba um aliado estratégico a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Os soviéticos compravam açúcar cubano acima do preço de mercado e forneciam petróleo e combustíveis subsidiados. Esse apoio permitiu expansão de programas sociais, redução da pobreza e diminuição da desigualdade. Um exemplo foi a libreta de abastecimento, que garantia alimentos a preços subsidiados. Tudo mudou com a dissolução da União Soviética.
A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, Cuba perdeu seu principal parceiro comercial, petróleo barato e financiamento externo. O PIB do país caiu entre 30% e 35% em apenas 4 anos. O governo impôs racionamento de alimentos, racionamento de energia e racionamento de combustíveis. Em 1994, ocorreu a crise dos balseiros, quando milhares tentaram fugir da ilha em embarcações improvisadas. Para sobreviver, o regime abriu parcialmente o turismo internacional e a exportação de serviços médicos. Entre 2000 e 2014, Cuba viveu uma estabilização artificial, graças ao petróleo subsidiado da Venezuela. O petróleo era tão abundante que parte dele era reexportada, gerando divisas. Para a população, turismo e remessas do exterior tornaram-se as principais fontes de renda. Era comum médicos e engenheiros trabalharem como garçons ou taxistas, pois ganhavam mais em gorjetas. Enquanto isso, o setor agrícola entrou em colapso. Sem incentivo ao lucro, não houve investimento em produtividade. Cuba, que já foi o maior exportador de açúcar do mundo, tornou-se importadora. A partir de 2014, com a crise venezuelana, os envios de petróleo diminuíram. Inicialmente, a crise foi contida pelo baixo preço do petróleo, mas tudo piorou drasticamente a partir de 2020. A pandemia destruiu o turismo, reduziu remessas e gerou inflação de até 70%. Em 2021, ocorreram os maiores protestos em 60 anos, duramente reprimidos. Em 2022, a guerra na Ucrânia elevou o preço do petróleo acima de $100. Cuba, que nunca modernizou sua matriz energética, depende 95% de petróleo e gás. Vieram os apagões, a fuga de turistas e o maior êxodo da sua história. 553 mil cubanos fugiram para a USA. Em 2024, o governo pediu ajuda ao Programa Mundial de Alimentos da ONU pela primeira vez na sua história. Em 2025, a situação colapsou. Energia por apenas 3 horas por dia, alimentos estragando e pobreza extrema acima de 89%. O furacão Melissa agravou tudo, gerando também uma crise sanitária. O furacão espalhou detritos e juntou muita água, proliferando mosquitos, levando a uma crise de arbovírus, doenças transmitidas por mosquitos. E agora, o que você acha do futuro da economia cubana? Comente abaixo, compartilhe suas ideias e se gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por me acompanhar nesta análise da história econômica de Cuba. Até o próximo episódio.